Bem-vindos a mais uma edição do podcast do Bel, episódio 13. Hoje o nosso convidado é o jornalista, crítico de música e editor do Vida e Arte, Marcos Sampaio. Prazer, meu irmão, ter você aqui, rapaz, que bom. Maravilha. Prazer meu irmãozinho, que bom que você me convidou, muito obrigado. É uma honra para mim estar aqui conversando com você. Maravilha, digamos o mesmo. O Marcos é formado em jornalismo pela Unifor, né, e depois galgou aí, teve passagens também pela Cultura, pela Secult, né? Secult, foi no ano que a Secult-For nasceu. Ah, que legal. Era FUNSET, não era isso? E eu estive lá no período onde nasceu a Secult-For. Maravilhas. Eu quero logo aqui iniciar, Marquinhos, querendo saber, né, desse seu interesse, né, quando você quis se tornar um jornalista, né? Primeiro o porquê disso e depois a gente aprofunda mais. Mas fala um pouco aí como é que teve essa ideia de virar jornalista, crítico. A minha entrada no jornalismo é uma coisa bem acidental e eu conto, sempre que me convidam para falar com alunos, eu sempre conto essa história porque de fato eu sou jornalista por acidente. Eu passei minha vida de estudante de colégio todo dizendo que ia ser psicólogo. Eu tenho uma admiração enorme por essa ciência, esse conhecimento que é a psicologia. Só que no período que eu estava fazendo vestibular, fazia cursinho para o vestibular, que eu ia fazer psicologia, aí exatamente uma semana antes da inscrição para o vestibular, eu estava numa roda de amigos lá no cursinho, e o que cada um vai fazer, né? Aquela velha pergunta, você vai fazer o quê e tal, tu quer fazer o quê? Aí eu estou querendo fazer engenharia de alimentos, a outra, eu estou querendo fazer não sei o quê. E eu disse, eu quero fazer psicologia, muito bom, legal. Aí uma amiga minha disse, não, e eu vou fazer jornalismo. Aí eu disse, jornalismo? Para ser muito sincero, eu não sabia nem que esse curso existia. Para mim, jornalismo era uma coisa assim, você gosta de escrever, você tem conhecimento sobre um determinado tema, você vai lá e faz. Para mim era para estudante de letras, coisas assim, e podia fazer jornalismo, né? Isso. Quando ela falou isso, eu digo, jornalismo? E como é isso? Ela disse, é um curso super interessante, tem até cadeira de fotografia. Quando ela falou isso, não me pergunte por quê. Era isso, curso é legal. Essa, né? Vou fazer também. E nunca fui fotógrafo. O interessante é que grandes jornalistas, que são grandes ícones do jornalismo, principalmente o pessoal da turma mais antiga, não é formado em jornalismo, né? E depois isso o curso é novo, né? Pois é, o curso é relativamente novo e a obrigatoriedade do diploma também, né? Mas ainda tem aquelas licenças poéticas que, vez por outra, dá a algumas pessoas, né, para exercer. Mas aí eu já pulo para esse seu interesse, né, a partir do momento em que você entrou na faculdade e tal. Claro que eu sei que você é um amante da música e da arte, da cultura em geral, da literatura, inclusive da fotografia, né, que você mencionou agora. Mas como é que foi essa questão de tu virar esse jornalista cultural, né? Entrar para o ramo do jornalismo cultural. Depois a gente vai falar mais especificamente da tua área. Claro. Mimi, eu posso dizer que nesse assunto eu tive sorte, certo? Sim. Foi mais uma coisa acidental, mas eu tive muita sorte. Pelo seguinte, música é uma coisa que faz parte da minha vida desde sempre. Aquela velha história que você vive também, de ter sido criado numa casa com muitos discos, do pai gostava de ouvir música, a mãe gostava de ouvir música. Sim. A época, eu sou de 79, então assim, era auge do Gal Costa, Bethânia, isso tocava no rádio, isso estava na televisão. MPB pop estava no auge, né? Sempre, sempre. Então, assim, é o que eu ouvia quando era pequeno, é o que eu ouço ainda hoje, sabe? É o que me diverte, é o que me apaixona, é o que sempre foi isso. Sempre aconteceu. Quando eu comecei o jornalismo, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer com aquilo dali, né? Tô com aquele curso achando legal e tal, mas me lembro que nos primeiros trabalhos da faculdade eu fazia matérias falando sobre política, que eu tenho um conhecimento, claro, sou um ser político igual a todos os outros, mas eu tenho aprofundamento e tal, assim. Há um belo momento eu disse assim, rapaz, eu me lembro que foi pedido um fichamento de um livro, escolho um livro e faço um fichamento.
eu digo, vou fazer um fichamento sobre uma biografia de música. Aí fiz até sobre aquele livro, uma biografia dos Novos Baianos. E daí legal. em diante... Do Galvão, daí em diante, Aquele do Galvão? do Luiz Galvão, exatamente. Galvão, daí em diante eu decidi que tudo ia ser voltado para a música, que é a minha área de interesse. Aí comecei a trabalhar no rádio, dentro da universidade e tal. Quando eu me formei, meu trabalho de conclusão de curso foi na área da música, né? Foi sobre o Renato Russo. Aí, quando eu comecei a estagiar, a primeira oportunidade de estágio que apareceu para mim foi na FUNSET, que depois virou a Secult For. Ou seja, já comecei botando os pés na cultura. Na cultura, bacana. Quando abri uma vaga no jornal O Povo, eu já formado, foi pro Caderno Vida e Arte. Um amigo me indicou, um queridíssimo amigo me indicou, e disse, olha, não tem outra pessoa para colocar aqui. Eu digo, que bom que você vê assim, né? Que bom, e caiu assim, como uma luva, né? Caiu como uma luva. Para mim foi alegria. E assim, eu não me imagino fazendo outra coisa, entende? Bacana. Lá no jornal a gente acaba passando por muitas coisas. Eu faço cobertura de eleição, eu edito cadernos de vários. Eu já escrevi livros sobre o Castelão, já escrevi livros sobre o Bocado, sobre Constituição Federal. Aí é o meu trabalho de pesquisa e jornalismo. Mas quando fala do cotidiano, do dia a dia, do meu prazer, é cultura, não tenho o que discutir, legal. Não. Bom demais. E aí, já com isso, eu digo que a cidade, né, e principalmente o jornal, a empresa que você trabalha, ganhou aí, né, realmente uma pessoa, um entusiasta, né, e eu acho que isso se reflete no que você escreve, né, e também, pontuando aqui para os nossos ouvintes, que o Marcos também trabalha no rádio também, né, na CBN, isso. Ele tem um programa também na Nova Brasil, que eu acho que tá rolando ainda, vai voltar, eu não sei se mudou para, né? Existe sim um programa na Nova Brasil que foi interrompido no período da pandemia, um programa onde eu recebia pessoas no estúdio. Sim, era muito legal esse programa, muito bacana. Com a pandemia, o que aconteceu, assim, obviamente depois vieram facilidades como essa que a gente está tendo aqui de gravar esse podcast à distância. Mas no começo foi muito difícil porque primeiro, o volume de trabalho mudou muito, teve toda aquela angústia em relação à pandemia, então eu preferi dar um tempo. Mas agora a gente está voltando ao presencial e é provável que a qualquer momento o programa volte também. Mas por hora eu tenho um quadro na Nova Brasil, onde ao longo do dia eu fico dando notícias sobre música, informações sobre música, ao longo da programação, não tem um horário. E tem o quadro, como você falou, o meu bate-papo toda sexta-feira. Aquele na sexta, né? Exatamente. Isso, é muito bom, muito legal. Pois é, Marcos, aí vamos lá, vamos pegar ainda voltando o fio da meada do começo, com a sua memória de repórter, né? Prodigiosa de repórter, que você rememore um pouco como era, como é que tu via o que era escrito em jornal antes da sua entrada, né? Como é que tu via aquilo ali? Porque eu lembro que eu tenho a minha primeira banda de musical, o Latim Pó, nos anos 80, a gente, quando chegava nos jornais, não fazendo uma crítica e já fazendo a turma da época, a gente meio que enchia muita linguiça na entrevista e já levava um press release pronto, né? A gente tinha o Rui Vasconcelos, que era o nosso escriba, então, como geralmente a turma meio que naquela gravação, gravadorzinho, a gente falava uma coisa e publicavam outra, a gente já levava já se garantia. Então, na entrevista era uma banda meio teatral, a gente fazia maior brincadeira no jornal, pegava ali o lixeiro, o garizinho e fazia uma brincadeira, sentava, fazia muita loucura. Mas, enfim, dizendo isso, eu queria que você fizesse essa análise do que tu via e de como se transformou isso, né? Com a tua entrada de mais algumas pessoas como Luciano Almeida, pessoas mais entusiastas, né? E que escrevem com propriedade, né? O Luciano Almeida é uma pessoa a quem eu tenho uma gratidão eterna, sabe? O Luciano Almeida é uma das pessoas mais gentis, mais desprendidas, eu posso dizer assim. Ele foi tão bacana comigo, sabe? Porque, assim, quando eu entrei no jornal, ele era o crítico de música. E quem era eu para ir lá querer tirar dele esse espaço? Eu me lembro que uma vez a Zélia Duncan lançou um disco pela Biscoito Fino e eu mandei um e-mail para a assessoria
perguntando se ela ia dar entrevista, eu gostaria de fazer essa entrevista. Aí a assessoria disse assim, mas o Luciano Almeida não está mais aí com vocês, não? Eu disse, e eu fiquei todo errado, eu digo, não, tá, é porque eu queria fazer, ele disse, mas não é bom falar com ele? Não, eu falo, sem o menor problema, não quero tomar o lugar dele, não. Legal, legal. E ele começou a abrir muita porta para mim, sabe? Ele começou a dividir muito comigo esse espaço. Ele me ensinava sem chegar e dizer, olha, não faz assim. Não, ele simplesmente fazia, eu ia lá e aprendia, lia, conversava com ele. Eu tenho um amor, uma gratidão imensa por ele, Maravilha, né? Que bom. E o que eu vejo muito assim, o perfil da forma como a gente cobre cultura, como a gente cobre música, hoje mudou bastante em relação ao período que eu entrei. Hoje a gente tem um cuidado bem maior a dar espaço para o que é nosso. Eu me lembro que uma vez, quando a Paula Tesser lançou um disco, a assessoria dela era do Rio, era de São Paulo, acho que era de São Paulo. São Paulo. Isso. E a assessora dela ligou para mim, perguntando se a gente ia fazer matéria. Eu disse, não, eu vou fazer, eu adoro a Paula, adoro o disco da Paula, gosto muito da voz dela e tal. Ela disse, faça e veja se você consegue um destaque. Não é por nada, não. É porque, assim, aqui em São Paulo, ela não vai ser capa de caderno nenhum. Se ela tiver que ser destaque, vai ser aí em Fortaleza. Aí isso me acendeu uma ideia, né? De dizer assim, bicho, se a gente não preservar o que é nosso, valorizar o que é nosso, não vai ser fora daqui que vão valorizar, não, né? Ou pelo menos vai demorar muito até valorizarem. Então isso meio que deu uma mexida na forma como a gente faz cobertura. Claro, eventualmente a gente vai ter que abrir espaço sim para o Caetano, para a Gal, para a Bethânia, para o Tio, para o Rolling Stone, para o Paul McCartney, para todo mundo, né? Mas a prioridade da gente é ser a vitrine, ser o espaço da música cearense, do teatro cearense, do cinema cearense, né? Eu digo sempre, e é uma frase que quando eu trabalhei com o Dominguinhos ele falava, que tipo assim, ele dizia, o meu INSS são as matérias de jornal, né? As minhas entrevistas na rádio, televisão, jornal e revista, né? Ou seja, eu comentei isso naqueles 25 anos, eu acho, do Videarte, que teve aquele evento que eu fui convidado, e que eu contei que a minha história musical toda está contada ali, né? Toda a minha memória musical, principalmente da minha primeira fase, e depois quando eu voltei de São Paulo, ela está toda registrada, não só no Videarte, como também nos outros jornais, né? Como Diário, enfim. Então, assim, eu acho de extrema importância ter esse acompanhamento, né? Então, mudando aqui um pouco o foco, eu queria que tu falasse um pouco da cena quando tu surgiu, quando tu finalmente entrou lá e o Luciano disse, bicho, tá aqui o CD, na época ainda do CD, começando os CDs da galera aqui, chegou o CD do fulano e tal, do fulano, e faz esse aqui. Então, como era que tu via aquela cena ali, né? Como é que era o teu recorte sobre isso? Eu recebia muitos discos, muitos mesmo. E eu tinha por obrigação minha mesmo ouvir todos, certo? O que é que eu não ouvia? Determinados artistas, determinadas coisas que definitivamente não ia me render trabalho nenhum, porque eu acho pobre mesmo, assim, aquele certo pagode sertanejo, aquele sertanejão, bem indústria mesmo e tal. Então, é algo que não me interessa, que... Né? Exato, então eu não ouvia, mas assim, heavy metal, que é uma coisa que eu não consumo com frequência. Olha, que eu não consumo, de fato, mas eu ouvia. Música instrumental, eu ouvia, tudo eu procurava ouvir para fazer uma seleção do que ia fazer matéria ou não. Quando o Luciano ainda estava lá no núcleo, a gente tinha meio com a divisão, porque existia um nicho que ele gostava mais, de uns sons mais modernos, uma coisa mais do rock internacional, e eu sou uma pessoa muito da MPB. Então era muito engraçado, porque, por exemplo, chegava disco do Calbi Peixoto, Ângela Maria, ele já passava para mim. O professor, né? Ele já passava para mim, porque ele sabia que eu iria adorar fazer essa matéria, né? E ele ficava com o YouTube, né, Mato Grosso, que eu adoro também, mas enfim, essa coisa mais tradicional era comigo, mais moderna era com ele. Então a gente se separava dessa forma. Eu aprendi também a ter mais respeito pela cena daqui, sabe? Eu me lembro que quando a gente começou
quando eu entrei no jornalismo, você não tinha muita notícia sobre Ednardo, você não tinha muita notícia sobre Belchior. Tanto é assim que quando houve toda aquela polêmica em torno do sumiço do Belchior, aí todo mundo dizia assim, o Belchior desapareceu. Eu digo, não, gente, ele já está desaparecido faz tempo. É verdade. O que aconteceu agora é que ele abandonou um carro no aeroporto, mas ele já está desaparecido faz tempo. As pessoas estão ignorando. Não falava dele há muito tempo, né? Ele também produzia muita coisa mais, né? Também estava numa fase sem produzir, né? Exatamente. Aí eu comecei a ter mais respeito por esses artistas aqui, tentar compreendê-los mais. Em que espaço se insere uma Lorena Nunes? Em que espaço se insere uma Paula Tesser? Qual é a importância da Naira Costa para a nossa cena? Aí foi no meio dessas discussões que uma vez a gente pensando em quem ia ser nossas próximas páginas azuis, eu indiquei um certo guitarrista daqui do Ceará chamado Aldemir Rocha. Para mim foi uma honra até hoje. Eu disse, cara, a gente está falando de um cara que tem décadas fazendo música aqui, foi da cena independente, já tocou com o pessoal desse mercado maior, é um cara que viaja, que produz, que tá... Se a gente precisa de alguém que tem história para contar, tem ele aqui. Vamos fazer páginas azuis com o Mimi. Aí no primeiro momento foi um susto, assim, não, mas vamos, vai ser legal. E foi, né? Imagino. Eu sempre que teve uma com Tarcísio Sardinha com Fausto Nilo, né? Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei realmente honrado, né? Poder contar um pouco dessa história É um espaço nobre para pessoas que têm história para contar. Por que não você? É verdade. O Nito Venasco, que participou também aqui com a gente, né, do podcast, falando do documentário dele lá do Alabê, que aborda mais essa época do pessoal do Ceará, até a Massa-feira, e ele me entrevistou, então ele estava justificando também isso, porque eu convivi com toda essa geração e toquei, né, como uma boa parte da minha carreira, e ainda, né, toco com o Ednardo, produzo, então... De uma certa forma, estou inserido nesse meio. Mas hoje vamos falar de você, amigo. Vamos voltar aqui, que o assunto é o seu jornalismo, cultura e música, né? Então, assim, você também escreveu um livro sobre uma mini bio, né? Pode ser assim, porque, claro, que era a ideia mesmo de ser um livro de bolso, né? Um pouco sobre o Fausto Nilo, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa experiência. O grande Fausto, né? Esse grande gênio mesmo que a gente tem que reverenciar todo dia. Eu acho que de todos os trabalhos que eu já fiz para o Jornal O Povo, esse é o que eu mais me orgulho, sabe? Porque uma das coisas que eu bato sempre, e você sabe muito bem disso, é da nossa amnésia completa, do quanto a gente não tem registro dos nossos artistas, dos nossos músicos, dos nossos pintores, sabe? A gente tem artistas aqui do nível de Jacques Klein, a gente tem uma turma da pesada, né? Paulo Abel e Nepomuceno, enfim, tanta gente, e Aldemir Martins, tanta gente boa, realmente boa. Os Lauro Maia, né? Lauro Maia, Zé Menezes, enfim. Zé Menezes. Petrúcio Maia, né? Olha aí. Fez o livro dessa mesma série que você, né? Exatamente. Também. Foi, inclusive, do mesmo... Porque essa coleção, né? Que é a coleção Terra Bárbara, ela já teve várias... Não é tiragem, que eu quero dizer assim. Lançam uma série de livros, depois lançam outra série de livros. Aí a Mona lançou na mesma época que eu. Isso. E a gente não tem registro dessas coisas. Então, assim, eu falar de um cara que compôs clássicos eternos da MPB, gravado por Fagner, por Nara Leão, Maria Bethânia, Gal, Simone Moreira, Simone. Eu digo, é importante que a gente registre essa história, é importante que a gente fale dessas pessoas. Então, assim, eu acho essa coisa da memória, de preservar a história das pessoas e da nossa cultura fundamental, né? Então, assim, eu tenho um orgulho danado de ter escrito esse livro, que é da coleção Terra Bárbara. Foi um convite que partiu da Regina Ribeiro, lá da Fundação Demócrito Rocha. Grande Demócrito. Aí, e quando ela me convidou, eu já gosto de biografias, então ela já iria fazer de qualquer forma. Quando ela disse que era do Fausto, eu nem acreditei. Eu digo, claro,
Bom demais. Na hora, né? vamos fazer Bom claro demais. isso aí, sem dúvida. Bom demais. Eu lembro que a gente conversando, né, nas nossas lives e também nas saídas que a gente vai sair nas cervejadas da vida, você fala de também vez em da quando a ideia. gente faz isso, né? De vez em quando a gente faz isso, e é bom. E você me falou também da vontade que você tem de fazer algo com a Tete, né? Se eu não me engano, também com o Ednardo, né? O Ednardo, o Wagner Castro também, que é um historiador, que lançou alguns livros, também falando do pessoal do Ceará, ele fez também um pocket, né? Um pocket que eu até contribuí com alguma coisa de análise da obra do Ednardo, mas eu acho que está faltando realmente um livro, né, que fale mesmo, aprofunde, né? O Ednardo é um ícone, né? Aliás, o Fagner lançou a autobiografia dele, né? Mas também merece ter uma análise mais crítica, né? Porque a autobiografia geralmente é mais superficial, apesar de que se a dele está bem preserva, detalhada, né? Está bem detalhada, a parte cronológica está muito boa, né? Eu acho que a parte cronológica e de memória dele está muito boa. O Fagner tem uma memória de elefante, né? Mas você está com algum projeto assim, tem alguma coisa em andamento? Há alguns anos, não vou me lembrar exatamente quando, fui convidado por uma editora lá do Rio de Janeiro chamada Sonora para participar de uma coleção, aliás, de uma coleção não, de uma coleção de artigos chamada 1973, o ano que revolucionou a música popular brasileira. Esse trabalho foi organizado pelo Célio Albuquerque, que é um jornalista de lá, e foi engraçado porque assim, eu recebi por e-mail esse convite, eu achava... Sim. E no e-mail institucional, uma coisa que eu olho uma vez na semana, porque chega 1 bilhão de release, de coisa lá, não tenho como acompanhar aquilo dali o tempo todo. Sim. Só que esse e-mail, por algum momento, me chamou a atenção, eu não entendi direito, respondi ele de uma forma super fria, mas enfim, ele me ligou, me explicou o que era o projeto, disse que era para eu escolher um disco de 73 e escrever um texto sobre. O cara hoje é super meu amigo, é uma honra que eu tenho de ter feito parte desse projeto. E esse projeto vai ter um segundo volume agora em relação aos discos de 79. Isso. E eu escrevi sobre a Tete, sobre o disco da Tete, o Equatorial. Maravilhoso, esse disco é incrível, né? Incrível, lindo. Uma super banda tocando com ela, espetacular. E assim, é o que eu tenho por hora. É um disco que merece realmente ser conhecido, né? Revisado e tal, relançado de repente, porque é um disco muito bom, é excepcional esse disco. E eu vou ficar muito feliz se por conta desse texto, algumas pessoas descobrirem esse disco, porque ele é lindíssimo. Com certeza. E a Tete tá ativa, cantando, viva, inteira e cada dia mais linda e precisa mostrar isso que ela fez, né? Ela precisa fazer... Esse trabalho mostrar mais esse disco. O trabalho do Célio também é muito bom. Eu tive no lançamento do livro, do qual você fez parte, você escreveu sobre o pessoal do Ceará, não foi? No primeiro eu falei sobre a Gal Costa. Da Gal. O Índia. A Mona que escreveu sobre o disco do pessoal, né? Exatamente. E aí o Célio, eu também recebi agora, você seu parceiro nesse segundo livro, ele me convidou para escrever sobre um disco do Trio Dalma, o primeiro disco, aquele trio de violões, então a gente vai estar junto aí nesse livro, deve ser lançado até o fim do ano. Com muita honra. Mas vamos lá, vamos... E tem mais uma coisa, Mimi. Tem mais uma coisa, eu estou pedindo, pelo amor de Deus, para concluir fazer um trabalho de conclusão de curso de uma pós-graduação em semiótica, onde eu estou analisando as letras do Fausto Nilo. Que maravilha, maravilha. Eu estou pegando as letras dele que falam sobre personagens da cidade, que falam sobre a cidade, e estou fazendo uma análise sobre isso para esse trabalho na UES, uma pós-graduação em literatura de lá. Então é uma coisa que em breve a gente pode voltar a falar sobre isso. Vamos sim. Aí você vem lançar aqui no CCBEL, que a gente já vai estar aberto. Marquinhos, e aí também desse seu ramo aí de um grande apreciador de música e tal, e um colecionador, você teve a ideia de criar o blog, né? O blog Discografia, onde você fica mais livre e com mais laudas, né? No jargão literário aí do jornal, mais laudas
para descrever sobre vários temas, discos e convidar pessoas, inclusive você me convidou também, eu faço parte lá do blog, Sim. com a minha coluna, que inclusive tá em falta. Está em pausa, mas vamos voltar. E, então, assim, eu queria que tu falasse um pouco como foi que surgiu essa ideia, né? E como se está com alguma ideia nova, sei que entrou agora o Daniel Medina, né? Mas tu vai falar um pouco mais sobre o blog Discografia, que é um sucesso grande. Cara, essa ideia nasceu de um amigo meu, chamado Emanuel Macedo. Ele me convidou, ele queria fazer o blog e me convidou para fazer parte também. Com poucos meses ele pulou fora e eu fiquei fazendo aquilo sozinho. e na verdade eu tenho um carinho enorme por aquele blog, porque é um espaço muito meu mesmo, sabe? Assim, é um espaço onde eu convido pessoas, eu divido inclusive ele com uma querida amiga minha chamada Mariana Amorim, que também acabou entrando em outros trabalhos e tal, também não está com muito tempo para fazer, mas eu não abandono porque eu gosto muito dele. E acaba que esse nome, Discografia, que também não foi uma escolha minha, foi um consenso entre várias pessoas dando ideia, virou uma marca minha. Então, assim, eu tenho um perfil no Instagram que é o @blog Discografia. Eu tenho uma coluna no jornal que sai aos domingos, que é a coluna Discografia. Essa coluna é um espaço dentro do Povo Mais, que é uma plataforma multi-streaming do Povo, que eu assino, falando sobre música também. Na verdade, é uma coluna de crônicas sobre música. Certo. Que o nome é Discografia também. Ou seja, discografia, tudo que eu faço eu boto o nome de Discografia, porque eu gosto muito. Ficou legal. Na rádio também, né? Aquela Discografia. Discografia, legal. Aí, assim, hoje é um espaço que eu tenho carinho de fazer. Não sei por quanto tempo eu vou conseguir fazer, porque também, assim, hoje eu me desdobro muito. Tem 2 rádios, tem o Povo Mais, então, assim, não sei como eu vou conseguir manter isso. E sempre aparece projetos, livros, coisas assim, sempre tem coisa para fazer. E eu preciso ter tempo a ouvir os discos. Então, ainda tem um negócio do canal do YouTube, né? E ainda a gente vai conversar. O YouTube, que por enquanto é um projeto. Por enquanto tá aí, né? Tá aí. Mas é uma coisa que eu quero muito fazer, porque trabalhar com vídeo é o que eu menos fiz. Fiz também, mas é o que eu menos fiz na minha vida. Sim. Aí eu não sei, aí eu fico com vontade de que esse canal vire Discografia. Mas, com certeza, o canal é esse. Vai ser muito legal a gente fazer essas análises. Aí, Marquinhos, assim, então, durante esse período aí que tu entrou no jornal, em que ano? Tu lembra? Lembro, 2009. 2009, né? Lá se vão bons 12 anos, né? 13 anos, 12 anos. 12 anos, Então, assim, como é que tu vê a mudança da cena, principalmente a musical, já que a gente está falando mais... CCB é um espaço de música, né? Casa de Praia da Música, e a gente vamos direcionar, né, a parte cultural mais para a música mesmo. Você falou um pouco da literatura, mas como é que você vê essa, de uma certa forma, a evolução da cena musical, local, inclusive com a entrada dos editais, alguns festivais pontuais, como o Petrúcio Maia, que infelizmente está parado, o Festival da Juventude também que parou na pandemia, e a gente espera que esses voltem, né? E também com essa nova cena do streaming, né? Que a gente pode falar um pouco depois, mas de uma certa forma entra nesse contexto, né? De 2009 para cá, muita coisa mudou, né? Falando especificamente da história da cena cearense, como eu disse, a minha relação com ela mudou bastante, né? De eu ter mais respeito e tentar entender mais. Hoje eu posso dizer que eu sou fã de algumas pessoas daqui, como eu falei. Sim. Eu sou um grande admirador da Naira Costa, você sabe muito bem disso. Sim. Né? Quem não poxa, puta cantora. Mas o que eu vejo muito é assim, eu vejo muitas boas iniciativas, eu vejo que falta de talento não tem, sabe? Você define, não tá faltando artista, não falta. Não falta talento, não falta ideia, não falta bons compositores, bons músicos. Eu pelo trabalho, pelo tempo de trabalho que eu tenho, eu passei a conviver mais de perto com alguns deles, entender melhor como é que funciona essa coisa de fazer, como é que se vive de música, não é? E eu vendo assim do quanto
existem boas iniciativas, o quanto existem gente de fato interessada em fazer música de qualidade e ao mesmo tempo de ver, peraí, como é que eu vou me manter com isso aqui, né? Sim. Porque você não tem mais aquele cenário antigo da gravadora, onde eu chego lá com uma boa ideia, se a gravadora resolve comprar a minha ideia, ela vai me bancar durante um bom tempo. Não existe isso. Guarda-chuva muito bom, né? Hoje é tudo na base da parceria. Você tem gravadoras, só que as gravadoras trabalham de uma outra forma, não é? É verdade. Você trabalha de uma outra forma, enfim. Então, nada morreu, ela só mudou de forma, mudou de formato, né? Aí, então, assim, essa coisa da música cearense, o que eu vejo muito é isso, é uma turma mais profissionalizada, mais interessada. Das iniciativas públicas que eu vejo, a que eu mais valorizo é o Porto Iracema, sabe? Sim, muito bacana. Eu acho o Porto Iracema uma ideia impecável. Por que eu estou dizendo a ideia? Porque, obviamente, a execução ela pode estar sempre sendo afinada. A execução deve estar sempre passando por uma crítica e por uma autocrítica para estar sendo melhorada. Não é aquela crítica para escrotear só para dizer que não presta. Não. É crítica para dizer, olha, e se a gente tentar assim? E se a gente melhorar aqui e tal? Então, assim, a execução sempre pode passar por melhorias, mas a ideia é muito bacana. Por exemplo, você se inscreve num edital, você é aprovado no edital, então os aprovados vão fazer parte de uma turma que vai passar por todo aquele processo de aprendizado e tal. Se eu não passei, eu posso frequentar as aulas do mesmo jeito. Isso. Todas as aulas são abertas, as oficinas são abertas, os cursos são abertos. Eu já fiz lá curso, eu estava comigo lá naquela palestra lá da Cida Moreira, né? Isso, Cida Moreira. Teve várias legais, né? Do Antônio Cícero, enfim, tantas outras, né? Muito bacana. Então, assim, não é só aprovam 6 e só os 6 podem participar. Não, os 6 vão participar de um trabalho mais intenso, focado, vão receber ali uma bolsa, uma coisa assim. Os demais podem receber o conhecimento. Eu acho isso super interessante. Ao mesmo tempo, você tem o Centro Cultural do Bom Jardim, que já descentraliza esse conhecimento, e eu acho que ele merecia mais incentivo, mais verba. Eu já tive em alguns eventos lá, absurdamente lotado de gente fazendo, o pessoal de lá fazendo música, isso é muito bacana. O surgimento aqui do Centro Cultural Belchior também é bacana, certo? Você agora chegando lá e trazendo ideias, trazendo sua expertise e tal. Então, boas iniciativas não faltam. A Rede Cuca também, né? Através dos festivais. Rede Cuca, sem dúvida. Não sei, então a gente tem... às vezes me passa a impressão assim, as ferramentas a gente tem. Talvez a gente precise aprender a como usar melhor isso aí. Claro, verba nunca é demais, né? Ter verba não é demais, né? Nunca é demais. Nunca é demais. Eu acho que falta muito, sabe, me compreender a cultura como algo que é lucrativo, assim, de você atrair pessoas. Tem retorno, né? Tem retorno, né? Eu gosto sempre de citar isso como exemplo, que é a cidade de Liverpool. Liverpool é uma cidadezinha desse tamanho, do interior ali da Inglaterra. E por que Liverpool é importante? Somente porque lá nasceram os Beatles. É verdade. E a cidade vive em torno dos Beatles. Isso daí, né? A cidade vive em torno dessa memória. Qual é a nossa memória que a gente pode capitalizar de tal forma? Pois é. Sabe? É uma questão. Eu pontuando aqui o que você falou, eu acho a importância dos centros, né? Dos centros culturais e de fomento, porque, de uma certa forma, a gente ficou muito órfão, principalmente na parte, talvez esse seja um grande problema da minha geração em particular, não ter chegado lá. O que a gente diz chegar lá é tocar na rádio do Rio, de São Paulo, tocar lá daqui e tal, e a gente sabe que tinha gente com capacidade além da conta, né? E tem ainda, né? E tá chegando mais, mas assim, a gente perdeu muitos espaços privados para música autoral, ou seja, não tem. Eu lembro que quando eu comecei, a gente tocava em boate com música da gente. A gente tocava no barzinho com música da gente, cobrando ingresso. Então,
nós éramos os produtores. Hoje a maioria dos produtores está ligado exatamente aos centros culturais. Falta aquele produtor que diz, vou levar a banda do cara ali que tocou lá no Centro Cultural Belchior e vou botar ele para tocar lá numa barraca na praia, vou fechar, vou cobrar tanto, né? Então, assim, de uma certa forma, aqui no Centro Cultural a gente está vestindo a camisa e vai proporcionar tudo para a cena autoral. Então, né, a maioria dos projetos que são aprovados aqui são autorais, eu acho que 99%, o que é muito bom também, porque 99% do que é escrito aqui é autoral, né? Existe uma coisa que é assim, né, Mimi? Você tem o compositor e, às vezes, você tem um músico que não é compositor. Então, por exemplo, vou citar aqui um exemplo, Kainan Cavalcante. Kainan Cavalcante tem um disco como compositor, não é? Autor de composições. Mas ele também é um executor muito requisitado e tem um disco tocando o Garoto. Foda, né? Não interessa. Não, aqui a gente só toca se for música autoral. Tá, mas o Kainan Cavalcante tocando Garoto é algo que a gente precisa valorizar. Não é um cover como qualquer. Não é um cover qualquer. É verdade. Não é? Claro, não, mas a sensibilidade existe, né? Claro que eu digo que o fortalecimento, inclusive, que você está sabendo, né, que aqui a gente está finalizando o estúdio público de gravação. Então, a ideia é ter um selo do CCBEL, a ideia é ter produtores, né, e que trabalhem através de uma seleção, né, uma chamada, e a gente vai fazer, então, com novos artistas. Aí não vai ter só os novos, aí quem for se inscrevendo, a curadoria vai aprovar. E aí, porque se você recebe isso aí, né? A gente dá esse fomento para a cena autoral. Ali tem um local onde eu posso ir, ainda vou gravar minha música e tal. Então, assim, eu acho que isso vai trazer um grande fomento de um catálogo, né? Que as pessoas vão poder olhar e só, olha, naquele selo tem uma banda de rock, tem uma banda de reggae, tem uma banda mais MPB, uma mais nordestina, tem o cara instrumental e tal. Então, assim, essa é a nossa ideia, que a gente mantenha esse catálogo daqui do CCBEL, né? E você imagina, se você recebe um instrumentista de cordas aí, um violonista, guitarrista, que queira fazer um tributo ao Zé Menezes. Não, ele não é um compositor. Ele não é um compositor. Ele quer fazer uma pesquisa e um trabalho com o Zé Menezes. Isso precisa ser valorizado. Claro. Isso não é você viver do cover, o cover pelo cover. Qual é a banda que está fazendo sucesso agora? Maroon 5. Não, então vou fazer um cover do Maroon 5. Não é. Exatamente. Não é. É um trabalho de pesquisa, de você buscar entender quem é Zé Menezes e tal. Isso é interessante também. Muito legal. Isso, a gente fez recente aqui o projeto Guitarra Nordestina. Foi uma parceria de um edital, né? Nós fomos parceiros e também agora fomos parceiros também de outro edital ganho, não aqui do CCBEL, mas a gente exibiu e vai exibir novamente a segunda edição do Orquestra de Bandolins, né? Então a gente teve o Patriolino, uma turminha da nova geração. Então é muito legal. A gente não vai estar aberto aqui para canalizar essas coisas, como você está falando. Não adianta a gente botar uma pecha, é só a casa da cena autoral, sabe? Né? Ou seja, então quer dizer que a Elis Regina jamais poderia fazer um show aqui, né? Exatamente isso. Exatamente. Aliás, boa parte das nossas cantoras, né? Naira Costa é uma intérprete espetacular. Então ela está de fora? Não. Ela, até se não me falha a memória, ela compõe, ela tem algumas composições. Mas hoje ela ainda é muito focada no trabalho de intérprete. Então, por que não? Por que não? É verdade. Não é? É analisar a qualidade do projeto, qualidade da proposta, né? E saindo aqui um pouco da nossa cena, né? Como é que tu tá vendo, assim, aí entrando nessa questão do streaming, né? E como é que tá essa loucura que a gente não tá entendendo muito bem. Não tá. E a gente tá tendo até, por exemplo, o Pingo de Fortaleza lançou um disco agora que ele lançou outra plataforma. Ou seja, ele tá vendendo a música dele pelo WhatsApp. Você faz o depósito e o cara manda os áudios, porque todo mundo escuta a música no celular, ou no tablet, ou no computador, né? E ele está fazendo também um link no YouTube, o que é uma coisa interessante, porque ele diz que tem 15 discos nos canais de streaming e ele nunca ganhou um centavo com isso.
ele não conseguiu recuperar o que ele gastou para colocar as músicas lá. Então tá um negócio complicado. Como é que tu tá vendo? Alguns artistas mundiais também estão saindo do streaming, né? O vinil, de uma certa forma, na Europa e Estados Unidos voltou com força total. O CD lá, na verdade, nunca acabou, né? Não. Então fala o que é que tu acha dessa nova tendência aí. Mimi, você sabe muito bem que eu sou uma pessoa que adora o físico, mas na verdade, aí eu sempre tenho raiva quando eu vou ler matérias falando sobre vinil, quando eu leio assim, o velho bolachão, a volta do velho bolachão, a volta do... Ele nunca foi embora. É verdade. Ele deixou de ser mainstream. Aí veio o CD, aí o CD tomou conta de tudo. Só que esses LPs ainda circulavam em feiras ali, pouquíssimo valorizado e tal. Pelos habituês, né? Ainda acredito que você nunca tenha jogado seus LPs fora. Não. Não tá nem ficando doido, né? Aí vem o CD, aí agora adora para outro CD, tá morrendo. O brasileiro adora engatar na moda e matar o que vem anteriormente. É tudo fugaz, assim, nada tem importância histórica, nada. Tudo tem que morrer, que é para vir logo o novo e depois morrer daqui a 2 semanas e vir outra coisa. Eu nunca fui disso. E outra coisa, eu acho que a gente tem uma dificuldade de ver a música como obra de arte. A gente vê uma tela do Picasso como obra de arte e o disco do sei lá, do Chico Buarque como uma coisa ali que é bonita e tal, mas não é obra de arte, não. Posso ouvir de qualquer forma. É o disco do ano, né? Eu gosto de ver quem está tocando. Eu gosto de saber, porque isso para mim é importante. Isso para mim tem um valor. De quem é aquela letra? Se você observar, por que hoje é muito comum você ter artistas que tocam todos os instrumentos, compõem a letra, compõem a melodia e se produzem? Porque essas parcerias não são valorizadas nas redes sociais. Então, assim, você não vai saber na sua plataforma de streaming quantas músicas você tem ali com letra do Paulo César Pinheiro. Isso. Quem tocou, quem produziu, qual foi o estúdio. Você não sabe. E eu gosto dessa minúcia porque, para mim, existe um trabalho profundo numa obra de arte que precisa ser valorizado. Para mim é importante saber que a gaita do Samurai, na voz do Djavan, quem tocou foi o Stevie Wonder. Para mim é importante saber que aquele solozinho de trompete daquela música do Stevie Wonder é do Dizzy Gillespie. Sabe? Eu acho isso interessante, saber que tem uma... o Ney Matogrosso tem uma música, eu não vou me lembrar exatamente agora qual é, não sei se é o Tic Tac do Meu Coração, que quem está acompanhando ele são os Novos Baianos. Massa. Belo dia pego o disco, vejo ali a ficha técnica, eu digo, peraí, quem está tocando a Foché, a Baby, a bateria, o Didi, eu digo, isso aqui é os Novos Baianos. Legal, né? Legal demais. É os Novos Baianos. Então, essas curiosidades transformam aquela obra em algo de muito mais valor. Valor financeiro e valor simbólico também. Mas, de um modo geral, o streaming transforma tudo aquilo numa grande fruição. Não, eu estou botando essa música aqui só como um pano de fundo enquanto eu lavo a louça, enquanto eu passo um pano na casa, enquanto eu tomo uma cerveja, e pouco me importa quem está trabalhando nela. É verdade. A música então, assim, também é feita pelos produtores, né? Muita coisa feita por produtor. Não importa quem está tocando a guitarra, não importa quem está tocando. Eu acho isso de uma desvalorização do músico, do artista, imensa. Sabe? Eu acho isso um desrespeito. Eu não sei quem está compondo. Então cada vez vai se tornar mais comum pessoas dizendo que adora aquela música que é da Elis Regina. A Elis Regina nunca compõe música. Não é? Aliás, compôs uma ou duas. Pois é. Sabe? Aí eu não me empolgo com isso, eu não consigo me empolgar. Eu assino uma plataforma, consumo, mas para mim é pouco. Eu gosto assim, para ouvir no carro, para lavar a louça, para ir para trás. Eu acho que a gente, para pesquisa, no caso você, que é um pesquisador de música e crítico e tal, a gente tem que pesquisar. Eu que trabalho como produtor musical, né? Então eu tenho que ter acesso fácil, né, ao que a gente
procura, e às vezes a gente ouve uma música no carro, aí chega em casa e quer ver se tem e tal. Então, assim, eu acho por esse lado da gente conhecer é muito legal, né? E resgatar algumas coisas que a gente não acha. Mas eu ainda concordo com você que o CD, né? Eu acho que o CD é uma mídia muito bacana. Sim. O vinil realmente é uma mídia trabalhosa, dá trabalho, né? O cara tem que gostar mesmo. E outra coisa, é caro, né? Ele ficou muito caro. No Brasil, eu lembro que um vinil, na época, devia custar 5, 10 dólares no máximo. Nos Estados Unidos, hoje, ele custa 20 dólares, né? Um novo, 18, 20 dólares. Aqui, os caras querem vender por 30 dólares um vinil. Inclusive, os usados são até mais caros. Então, criou-se um mercado muito artificial, né, com isso. E o próprio artista sofre com isso, né? Exatamente. E você vira uma coisa de nicho quando você nem quer ser de nicho. Né? Eu me lembro que uma vez eu falei com o presidente do Canal Brasil e ele estava dizendo para mim assim que o Canal Brasil nunca está no pacote mais barato dos canais de TV a cabo, né? E ele dizendo, você imagina que transformaram isso aqui, a gente faz um trabalho de qualidade e tal, mas colocaram como uma coisa de nicho. Então as pessoas não vão ter acesso a isso aí mesmo, porque é mais caro, porque depois mais dinheiro. É a mesma coisa, você botaram na cabeça de que que existe a música para rico e a música para pobre. Isso é triste, né? Por quê? Por que tiraram isso? Por que eu não posso ouvir? A minha playlist não pode ter Calcinha Preta, depois pode ter Wesley Safadão, depois pode ter Moza, depois pode ter Paula Tesser, depois pode ter João Gilberto. Por quê? Não, se eu sou fã disso, eu não posso ouvir isso. Não curto não, sabe? Eu acho isso ignorante de quem quer ignorar mesmo, sabe? E outra coisa, você deve ter notado, eu vejo muito os top 10, até pelos estilos, eu vejo top 10 do jazz, top 10 do rock, do classic rock, top 10 do brasileira e tal. Então tu vê que a tendência realmente é daquela coisa mesmo que é o antigo jabá, né? Agora é o jabá do streaming, né? Então tá sempre ali a Anitta, o Pablo Vittar, seja lá quem for, e também internacional tá muito também aquela turminha que também venderia 1 milhão de cópias, né? Ou seja, são os mesmos continuando no mesmo mercado de dinheiro, né? Ou seja, como você fala, a música é uma arte, mas ali não está sendo mostrado isso, né? Não, no final do ano passado eu recebi as listas das músicas mais ouvidas no Deezer, no Spotify, eram 3 plataformas, não vou me lembrar qual era a terceira, eu sei que era o Deezer, o Spotify, não me lembro qual foi. Eram exatamente os mesmos artistas, mudavam um pouco a posição, mas eram exatamente os mesmos nomes. Aí o que eu observo? Isso não é porque eles são os melhores, isso não é porque eles são o que o povo quer ouvir. É porque existe o seguinte, isso vai nos dar um retorno imediato. Ele vai lançar agora uma música que vai morrer daqui a 1 mês, no máximo, e vai vir outro no lugar, e olhe lá, entende? Mas vai me dar um retorno rápido, para mim e para ele. E exploda-se se música é alguma coisa que deve refletir o nosso tempo, exploda-se se música é algo que deve ser um retrato da nossa sociedade, da nossa vida. Não, isso não interessa. Vamos garantir esse direito das crianças e, sabe, cultura, literatura, ninguém está interessado nisso não, conhecimento, não precisa não. Bobagem. E foi engraçado. E foi engraçado porque, assim, todos os artistas dessa lista dos mais ouvidos eram desse nicho funk, pop, do que se chama de pop, né? Que nem tudo é exatamente pop. Funk e sertanejo. Tudo. Aí eu mandei um e-mail para as 3 assessorias das 3 plataformas dizendo o seguinte: você pode me mandar a lista das músicas de MPB mais ouvidas ao longo desse ano? Ninguém me respondeu. Ninguém respondeu, é verdade. Porque não interessa a eles. Não interessa. Não interessa. Sabe? Porque ninguém está querendo saber de MPB, querido. A gente está querendo... Isso aqui é o que vai nos dar dinheiro agora. Eles querem isso aí, né? Esses artistas são mais fáceis de controlar também, né?
Sem dúvida. Pelo produtor, eles não né? têm grandes pretensões, eles não têm grandes pretensões artísticas. Eu também não estou querendo gastar muito dinheiro investindo, então toca o barco. O que está acontecendo hoje é uma coisa que eu vi, acho que o Guilherme Arantes falando, que é que antigamente a gente tinha música, não tão antigamente, há alguns anos atrás, você ouvia o disco da Marisa Monte e comprava o disco da Marisa Monte, mas também tu ia para uma festinha e ouvia a Ivete Sangalo, e ouvia a Daniela Mercury, o Chiclete com Banana, ou até o Mastruz, sei lá, enfim, o que estava tocando na época, ou então uma banda de pagode, o Alexandre Pires, enfim. Era uma coisa ainda setorizada, né? Ou seja, você tinha a música de ouvir e a música do entretenimento. Hoje, eles massificaram esses artistas do entretenimento na escuta, né? Porque antes eram músicas que não eram escutadas no normal, era mais... Você ia para uma festa, você ia para um show, um evento, né? A velha balada. E hoje em dia não. Hoje em dia você tá vendo os carros, são uma balada. Você para do lado do teu carro no sinal, o cara de uma balada dentro do carro dele, né? Então, verdade. Não raro ele tá bebendo, inclusive. É verdade. Marquinhos, rapaz, muito legal, cara. É um prazer falar com você. O papo tá excelente. Agora que eu vi que a gente esticou a baladeira demais aqui e o podcast não pode ser muito longo para as pessoas não ouvirem, e a gente não gosta também de fazer a censura, de cortar, né? A gente vai manter ele inteiro, mas quero em nome do Centro Cultural Belchior, te agradecer demais, né, a sua gentileza em participar e principalmente seu talento aqui de nos ensinar essa sua visão tão particular e bacana sobre essa grande arte que é a música, né, e a vida. Eu acho que elas se unem, né, se juntam. Então é isso, meu irmão. Vou abrir para você aí fazer as suas considerações finais. Muito obrigado. Esse foi o nosso podcast do Bel número 13 com o jornalista, crítico de música e editor Marcos Sampaio. Meu irmão, eu só tenho a lhe agradecer. Você sabe que minha amizade por você é incondicional. Você sabe, você pode contar comigo, o Centro Cultural pode contar comigo tantas vezes precisa. Já tinha, inclusive, participado de um outro projeto aí uma vez, e a convite da Mônaga dele foi falar sobre a maçateira. E maravilha. Foi super bacana. E tantas vezes precise, bicho. Isso aqui falar de música é um prazer imenso, falar de cultura, falar da nossa cidade, do quanto a gente precisa preservar a nossa história cultural, nossa história musical. O que precisar nesse assunto aí, pode me chamar que eu tô junto com vocês. Muito obrigado. Tá joia, vamos chamar assim. Então é isso, gente. Muito obrigado. Beijão, Mimi.